Olá, gente. Eu quero louvar, eu quero agradecer a Deus por você que está acessando esse canal agora novo, esse canal do YouTube. E eu quero trazer algumas informações da palavra de Deus para você. E eu quero hoje trazer uma informação muito interessante. Talvez vocês tenham acessado o YouTube, visto muitas coisas em relação a um tema, principalmente nos dias que estamos vivendo, um tema muito interessante de Apocalipse 17. E eu quero aqui explicar à luz da palavra de Deus para você o que acontece no livro de Apocalipse, principalmente no assunto, no capítulo que vamos discorrer, que é o capítulo 17 de Apocalipse. Nós temos que observar que João escreve o Apocalipse 17, e repare que nós vamos inclusive discorrer sobre os versículos de Apocalipse 17, mas aqui João escreve todas as etapas e a vitória do Cordeiro sobre a besta, o seu reino e o seu sistema religioso. Em Apocalipse 17, vemos aqui o julgamento do sistema religioso e vamos descobrir quem Jesus vai julgar, qual é esse sistema religioso, amém? Então, vamos lá. Apocalipse 18, só para você entender, é o julgamento do sistema econômico e político, mas a nossa ênfase é o julgamento do sistema religioso. Vamos lá? Eu quero ler esse texto e eu quero que você preste muita atenção. Apocalipse 17 diz o seguinte, inclusive o que eu vou dizer aqui, nós que temos programa de rádio, nós que temos programa de TV, não podemos de maneira nenhuma dizer isso na TV e nem no rádio, mas através do YouTube, até que as pessoas não nos tirem, nós podemos falar. Então vamos lá, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reinos da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. No versículo 3 diz: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Que texto interessante. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que estava contaminada, isto é, com o sangue dos santos? Quem é essa mulher que perseguiu a igreja de Cristo? O anjo aqui mostra a condenação da grande prostituta, que está sentada em muitas águas. Se você observar, e depois com muita calma ler aí na sua casa, o versículo 15 de Apocalipse 17, uma linguagem figurada. O que é essas muitas águas? E no próprio versículo 15 diz: as águas que vistes, onde está sentado a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então podemos aqui já entender que essa mulher está sentada sobre uma multidão, sobre nações da terra, sobre povos e línguas. Ok? Agora a linguagem aqui é atemporal e está falando, eu já de cara posso dizer, do Império Romano. Agora, como que eu posso ter essa certeza? Vamos lá? A revelação começa a direcionar pelo sistema religioso corrompido, no versículo 3 que diz: e levou-me em espírito a um deserto,
e viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher aqui em Apocalipse, também uma linguagem figurada, representa uma instituição religiosa, isto é uma igreja. Mas aqui está falando, por exemplo, Jesus ele fala, quando ele compara aqui essa mulher, e diz que essa mulher não é simplesmente uma mulher, mas ela é uma prostituta. Isto é, o sistema religioso que apostatou da sua fé, isto é, desviou do relacionamento verdadeiro com Deus. Ao longo da tua história, ela se corrompeu. E a autoridade espiritual dessa mulher, a autoridade dela, parte de 2 fontes. Quais são? Deus ou Satanás? E a igreja que tem o seu fundamento em Deus é considerada a noiva virgem de Cristo. Mas essa mulher estava sentada sobre a besta. Então a autoridade a qual ela tinha provinha de um mundo espiritual a qual era a besta, isto é, o diabo. E aqui nós vamos falar dessa autoridade. Qual é o fundamento dela? E o fundamento é o diabo. E aqui, querido, no versículo 4 diz o seguinte: e a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro. Além dela ter a autoridade que vem de Satanás, ela tinha algumas riquezas. E essas riquezas, não só financeira, representa algo no mundo espiritual. Aqui mostra que ela não é uma prostituta vulgar. Aqui mostra que ela não é simplesmente uma prostituta, mas ela é uma prostituta de alta classe. Ela tem em teu poder finanças, ela detém isso. E essa prostituta real, representada pelo manto de cor púrpura. O diabo quer imitar de qualquer forma Jesus. E a cor púrpura aqui, que é o roxo, representa o reinado. E aqui está dizendo também que ela tem vestes de escarlate. Repare, está imitando Jesus. Escarlate, que é o sofrimento, que também significa o carmesim, que é o vermelho. Agora, vamos observar, um cardeal é um alto dignatário da Igreja Católica, que assiste o Papa em diversas competências. Os cardeais, agrupados no colégio dos cardeais, são também chamados de purpurados, pela cor vermelha carmesim das suas indumentárias, cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. A Bíblia diz que a prostituição é a idolatria. Se você vê em Êxodo capítulo 20, versículo 4, diz: não fareis imagem para ti de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Querido, interessante que a idolatria, a palavra idolatria do grego é eidolon, isto é, adorar a homens. Esta palavra, na realidade, a idolatria para Deus é uma prostituição. E segundo o que nós vemos, observamos, simplesmente com a nossa lógica, não precisa ser tão espiritual assim, nós começamos a observar que a Igreja Católica Romana, ela tem se curvado a essa idolatria. E alguns podem dizer venerar e adorar. Nós não adoramos, nós veneramos. Se você olhar, a palavra venerar vem do latim, e a palavra adorar vem do grego, e são sinônimos, sendo que venerar é a palavra latina e adorar é a palavra grega, tendo o mesmo significado. Basta você discorrer ao nosso dicionário Aurélio, fonte do dicionário Aurélio, nós vamos encontrar isso. Agora, de repente, só com esses textos eu não posso convencer você do que eu estou falando, mas então vamos discorrer. Versículo 5 diz: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Satanás sempre
quis imitar a Deus desde Babel. Agora, aqui, que Babilônia é essa, sendo que na época que João estava falando, a Babilônia não existia mais, a não ser uma Babilônia espiritual. E também temos que entender o seguinte, que João estava na ilha de Patmos. João estava escrevendo contra um reinado a qual ele estava sendo subjugado. Então ele estava preso pelos romanos. E se ele dissesse que a grande prostituta era Roma, ele poderia ser punido, que todas as cartas que passavam por Patmos, os soldados romanos deveriam ver. Então ele usa um sentido de linguagem para apresentar esta mãe das abominações da terra. Agora, querido, vamos entender o que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Por exemplo, eu quero falar de alguns livros históricos que você tem acesso, basta você comprar. Por exemplo, o livro Compêndio do Vaticano II, capítulo 7, capítulo 8, do parágrafo 62, diz que dentro da Igreja Católica é invocado na igreja sobre os títulos de advogada, medianeira, adjutriz, imaculada rainha dos céus. E no versículo 6 está dizendo: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Isto é, essa mulher havia condenado, perseguido a verdadeira igreja de Cristo. Amados, o santo, isso é história, basta você correr para a história, sem medo de ser feliz, não uma história partidária de evangelho, mas é uma história que está aí para qualquer um ver. Não foi escrita por protestantes, não, foram escritas por historiadores que olharam os anais da história e puderam perceber que isso realmente aconteceu. Mas o santo ofício da Inquisição, estabelecido pelo Papa Gregório IX, do século XVI ao século XIX, mais de 300 anos,